Rede de Solidariedade garante remédios para pacientes de transplantes de rim. Pesquisa da Record TV mostra os novos números da disputa aos governos de 3 estados e do Distrito Federal. Mulher morre em Minas 5 dias depois de cirurgia plástica. TV diz que partes do corpo do jornalista foram encontradas na casa do cônsul saudita. A Casa do Futuro, que já é realidade no Japão. E o cão resgatado da casa soterrada 3 dias após o desabamento. Eu não estava dormindo, porque é a preocupação. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma rede de solidariedade que tem ajudado pacientes que passaram pelo transplante de rim. Eles usam as redes sociais para obter medicamentos controlados e caros que estão em falta no Sistema Único de Saúde. A doação veio de longe, do Espírito Santo. Chegou às mãos de Mariana, em São Paulo, num momento delicado, quando o remédio tacrolimo, usado por pacientes transplantados de rim, está em falta. Isso é a vida do meu rim, que sem essa medicação eu vou voltar para hemodiálise. Mariana conseguiu o remédio em um grupo nas redes sociais que reúne mais de 20 mil transplantados do Brasil inteiro. Nele conheceu a amiga Jéssica, que ajuda e também pede doações quando precisa. Sempre tem uma pessoa que tenha mais, ou o médico acabou de baixar a dosagem, pode disponibilizar. Transplantados de rins precisam tomar o medicamento todos os dias, por toda a vida. O remédio funciona como um protetor do órgão contra os ataques do próprio organismo, evitando que o novo rim seja rejeitado. Todo o exército de defesa daquela pessoa, ele é ativado para expulsar aquele corpo estranho e não ataque o órgão transplantado. O remédio é de alto custo e distribuído pela rede pública de saúde. Mas há cerca de 1 ano não tem chegado às farmácias com regularidade. A falta se espalha pelos estados de Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A nossa equipe saiu à procura do medicamento, sem sucesso. Você tem tacrolimo? Tem. Não, tá em falta. O Ministério da Saúde falou que está aguardando entrega. Sabe se tem previsão? Previsão até o final de outubro. Nesta outra farmácia, a atendente fala a data prevista. Você tem aí tacrolimo? Dia 1 não. Não tem. Previsão é lá pro dia 26. A falta do remédio coloca o transplante em risco. 3 semanas sem o tacrolimo são suficientes para o rim ser rejeitado pelo organismo e parar de funcionar. O paciente precisa, então, voltar à rotina da diálise e entrar mais uma vez para a fila do transplante. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o medicamento é distribuído pelo Ministério da Saúde e que solicitou quase 460 mil comprimidos de 5 miligramas, mas recebeu menos da metade. O Ministério da Saúde afirmou que a distribuição encontra-se regular no estado nas 2 versões, de 1 e 5 miligramas. Beatriz não encontra o remédio há 1 mês. Comemora apenas a solidariedade dos outros transplantados. Assim que eu publiquei no grupo, foi resposta imediata. Porque só quem está na nossa pele sabe o que é você voltar para uma máquina por falta de medicamento. Sobre a falta do medicamento nos estados citados na reportagem, o Ministério da Saúde informou que a distribuição também está regular. Salgadinhos, bolacha recheada, macarrão instantâneo, doces e guloseimas. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que mais da metade dos adolescentes do país se alimentam mal. E eles já sofrem com problemas de saúde comuns em adultos e sedentários. Teatro, canto e dança. Durante a semana, a vida da Giovana é cheia de atividades. O problema é da porta para dentro. Mal chega em casa e corre para a cozinha. Achocolatado, pão de forma com presunto. Comida sempre pronta.
O lanche da noite e o café da manhã são assim. A mãe trabalha fora o dia todo e quase não tem tempo de preparar refeições frescas. Jornada longa, então é chegar e procurar aquilo que é mais prático para a gente. É o que a Giovana faz também, né? É o que a Giovana faz. Ela mostra pra gente como é a despensa da casa. Aqui nós temos salgadinho que não tem jeito. Vai no chocolatado, vai no suquinho. Comer isso uma vez ou outra não tem problema. O problema é quando ele se torna a base, quando isso se torna frequente na alimentação. Mais de 50% dos jovens e adolescentes brasileiros não dão bola mais para as frutas e verduras e abusam dos alimentos industrializados. É o que mostra uma pesquisa do próprio Ministério da Saúde. Sem falar nos hambúrgueres, embutidos, biscoitos recheados. É mais ou menos o padrão da alimentação aqui na casa da Giovana. E ela, quando sai da cozinha e vai para a sala, passa boa parte da noite assim, olha, jogada na poltrona e debruçada sobre um pacote de salgadinhos daqueles bem gordurosos. Com 17 anos e 1,55 m, Giovana pesa quase 70 quilos e sabe que alguma coisa está errada na alimentação. Eu tento me alimentar melhor, mas quando a gente vê aquele chocolate, aquela tentação, aquele sorvete, a gente fala, A pesquisa mostra também que 8% dos adolescentes atendidos pelo SUS sofrem de obesidade. Desses, a chance de chegar aos 35 anos também obesos é de 90%. Por causa disso, problemas de saúde comuns em adultos já afetam as crianças. A gente pega muito paciente que é jovem, né, entre os 15 e 17 anos, que estão obesos, estão com sobrepeso, já estão apresentando gordura no fígado, ou muitas vezes já estão apresentando até um pré-diabetes, já estão apresentando pressão alta, né, hipertensão em si. É o que Giovana quer evitar. Por isso, já sabe que só tem uma saída: a reeducação alimentar. Você fica mal, e aí você aparenta estar mal. Eu quero me sentir bem, estar bem. Uma investigação policial vai apurar se a morte de uma bancária mineira depois de uma cirurgia plástica foi homicídio. Ela passou mal depois de procedimentos estéticos realizados numa clínica particular de Belo Horizonte. No velório da bancária, uma cena inesperada. A polícia apareceu de repente para levar o corpo para uma autópsia no próprio cemitério. Segundo o delegado, o exame era necessário. Está existindo uma suspeita, né, da morte da pessoa, que a gente não sabe se é um fato delituoso ou não. Renata Bretas, de 35 anos, foi enterrada à tarde em Itabirito, interior de Minas. Na quarta-feira da semana passada, ela colocou silicone nos seios e fez uma lipoaspiração nesta clínica particular em Belo Horizonte. Pouco depois, ainda internada, começou a passar mal. Já em casa, o estado de saúde dela foi só piorando. Ela apertou minha mão e falou, eu tô morrendo. Falei, não, Renata, nós estamos chegando no hospital, calma. Segundo a família, a cirurgia era o sonho de Renata, que chegou a fazer empréstimo bancário para pagar a operação. A causa da morte pela certidão de óbito foi embolia pulmonar. Se ficar provado que a clínica agiu com negligência, os responsáveis pelo procedimento estético podem ser indiciados por homicídio. O quadro de embolia pulmonar aguda é um quadro que é exatamente o que o nome diz, agudo. Pode ocorrer a qualquer momento e em questão de minutos. Fatalidade. Uma infeliz variável não previsível da medicina. É a segunda denúncia contra a clínica, que já responde a processo na justiça por erro médico. A maior beleza da minha filha não é o rosto que ela tem, não é o corpo que ela tem, não. É o que sai de dentro dela, havia alegria. Ambulâncias estão em condições precárias no estado de Goiás. Só hoje foram registrados 2 acidentes e a apreensão de uma ambulância sem a menor condição de trafegar, quanto mais de salvar vidas. Em Catalão, sudeste de Goiás, a ambulância invadiu a pista contrária na BR-050 e bateu de frente com um caminhão. Um paciente foi lançado para fora e morreu na hora. A viatura pegou fogo. Outro paciente e a motorista morreram carbonizados.
Em Porangatu, norte do estado, outra ambulância capotou na BR-153. Dentro estavam um médico, enfermeira, um bebê recém-nascido e a mãe dele. Só o motorista teve ferimentos graves. Ele fraturou 2 vértebras. Também hoje na BR-060, entre Goiânia e Brasília, uma ambulância foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal porque não tinha condições mínimas para trafegar. O carro estava com os pneus carecas, faltando um parafuso numa das rodas, a tampa traseira amarrada com arame e o motorista não tinha a carteira especial para dirigir a ambulância. O paciente que estava a bordo seguiu para o hospital em outra viatura. Este policial rodoviário diz que situações assim são muito comuns em Goiás. Todo mundo tem que estar andando bem. No caso da ambulância, mais ainda, porque ele está transportando vidas que precisam ser salvas. Um advogado foi assassinado depois de se atrapalhar com o cinto de segurança durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Luciana passou a manhã no Instituto Médico Legal. Ela tem um filho de 5 anos com o advogado Nelson Weinstein, que tem outras 2 filhas. Agora busca forças para contar ao menino a morte do pai. São muito ligados ao pai, ele mais novo também, então eu acho que vai ser bem difícil. Nelson saía do trabalho em companhia de uma colega quando foi assassinado em uma tentativa de assalto no Jardim América, na zona norte do Rio. O carro do advogado foi fechado por outro veículo de onde desceram pelo menos 3 homens armados. Nelson teria demorado a tirar o cinto de segurança. Um dos criminosos se irritou e fez um único disparo. O grupo fugiu pela Avenida Brasil sem levar nada. Nelson era advogado tributarista e, segundo os amigos, tinha 4 pós-graduações. Imagens feitas por câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pela polícia. 3 testemunhas já foram ouvidas, entre elas a colega de trabalho que estava no carro. Qualquer informação que alguém tenha sobre quem tenha praticado esse crime, por menor que seja, por mais simples que seja, pode dar uma direção e pode ser algo muito importante para ajudar na elucidação desse crime. Agora, os compromissos de campanha dos candidatos a